Bom, meus amores, então vamos lá, vamos começar, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é o sanduíche de malha cardada, no caso aqui com algodão cru, tá? Ou cotton com algodão cru ou malha penteada. E vocês devem observar o seguinte, olha, o tecido ele tem um lado que estica e um lado que não estica. Então, sempre nós vamos traçar o lado que estica, né? Esse lado aqui, no caso, que estica, ele sempre vai estar aqui, ó, na vertical, tá? Sempre, porque a sua bonequinha, ela tem que expandir e não ficar comprida, certo? Então, nós vamos fazer um sanduíche que consiste em algodão cru, malha cardada, algodão cru, tá? Então, o algodão é o pãozinho e a malha é o recheio. Porém, vocês têm que prestar atenção, olha, direito com o direito do algodão, direito com o direito da malha, certo? Então, vocês vão colocar o lado direito para dentro e sempre vão riscar no algodão cru, ok? Então, vamos lá. Como nós vamos fazer duas bonecas, mesmo elas sendo idênticas, né? Um menino, uma menina, ou duas meninas, ou dois meninos, nós vamos traçar sempre em dobro para que, primeiro, você economize material e segundo, para que você, né, já tenha as peças para irem sendo comparadas, como eles têm que ter características iguais, né? Eu costumo fazer assim, o molde que vocês vão receber, né, receberam, vocês vão passar ele, eu passei aqui no caso numa caixinha de lasanha, que é bem fininha, tá? E aí vão recortar em cima da risca, eu perfurei e amarrei uma linha bem grande para ter mobilidade no molde, para trabalhar com ele, porque eu tenho medo de acabar perdendo ou confundindo as pecinhas, porque como eu tenho muitos moldes, né, é bom a gente não abusar muito da sorte. Então, olha só, como o tecido está na vertical, então significa que ele vai abrir e expandir, não tem problema se eu traçar de ponta cabeça, eu só não posso traçar o molde assim, tá? Senão a minha bonequinha, ela vai ficar comprida ao invés de fofinha, certo? Então, colocamos aqui, opa, né, já de cara, erramos ali, né? E vamos traçar. Eu vou traçar com uma caneta rosa, para que vocês possam acompanhar. Mas, de preferência, traça com a caneta que apaga depois. Eu tenho essa aqui, ó, só que a marrom para vídeo, ela não é muito legal, ela quase não aparece. Então, como eu quero que vocês vão acompanhando aqui o passo a passo, tá? Então, eu tô traçando na rosa. Deixem uma distância, lembrando que aqui, por exemplo, em cima do risco vai a costura, mas ela tem que ter uma margem aqui, ó, de corte. Então, deixem pelo menos um espaço que sobre um pouquinho. Na hora de recortar, vocês não se apertem tanto, tá? Então, ó, 2 corpinhos. Geralmente, quando eu faço boneca, mesmo que não seja gêmeas, eu deixo pra riscar num dia que eu vou fazer mais de uma, porque assim eu aproveito bem o que eu tenho aqui, né? Aí, a cabeça eu vou separar por enquanto. Essa aqui é a parte de cima da perna. Então, eu tenho que ter duas coxas, no caso, 4 coxas, né? Porque são duas bonecas, 4 coxinhas e 4 partes de baixo. Então, eu vou começar aqui com uma parte da coxinha. Ó, uma, duas. Eu nunca digo pra vocês, vocês vão usar 40 centímetros de malha, ou tanto, pelo seguinte, cada uma de vocês tem um jeitinho de traçar. Então, se vocês conseguem economizar melhor o tecido, melhor. No meu caso aqui, eu não posso fazer tanta economia, porque como eu tô gravando um vídeo, eu não tenho como ficar voltando caso falte um pedacinho e tudo mais. Mas vocês podem apertar um pouquinho mais, né? Então, por isso que eu nunca digo assim, vocês vão gastar 30 centímetros. Vai muito de quem risca. Olha, essa aqui é a parte de baixo da perninha. Então, eu vou fazer o seguinte, para aproveitar aqui um pouco mais de tecido, ó. Então, eu vou riscar uma. Opa. Lembrando que aqui, ó, costurei, aqui tem que ficar uma beiradinha. Costurei, aqui tem que ficar uma beiradinha, tá? Então, não pode pôr tão coladinho aqui. Senão, depois dá trabalho na hora de recortar. Duas.
Pode fazer um para baixo e um para cima que economiza, tá? No meu caso aqui eu quero mostrar para vocês, para não ficar muito confuso. 3, 4. Então, ó, sem segredos na hora de traçar os moldes. Exatamente como estão recortados. Lembrando que eu sempre já deixo a margem de costura. Então, pode costurar em cima exatamente do risco, tá? Então, eu tenho aqui 2 corpinhos, aí perninhas para um corpinho, perninhas para o segundo corpinho. Agora, faltam os bracinhos, tá? Vou precisar de 4, porque 2 para cada, né? Bom, vamos lá. Não sei se vão caber os 4 aqui, mas eu vou tentar. Acredito que não caberão. 1. Vou colocar um pouquinho aqui mais pra cima. Deixa eu ver. Não, só vão caber 2 aqui. Mas tá, vocês sabem que pra traçar é a mesma coisa. Vai fazer um sanduíche, né, da malha com o algodão cru para essas partes aqui, tá? Então, 2 bracinhos, aí eu vou traçar mais 2. O que que faltou aqui? Faltou os gomos da cabeça, a capa da cabeça e a orelhinha, que eu não tracei. Porque essas aqui são traçados apenas em um dos tecidos, no caso, orelha e capa na malha e os gominhos em outro tecido. Então, deixa eu montar aqui para vocês.